Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de Deus se encontra no Salmo de número 4, que fala da confiança em Deus na angústia. Talvez você esteja vivendo um momento frágil, um momento de angústia. E angústia fala de alma, angústia fala de sentimentos, angústia fala de temores, de medos, de perturbações talvez que você esteja vivendo. Angústia fala de um sentimento, de um coração apertado, de uma dificuldade que você esteja enfrentando, lutando. Como é que nós podemos ter confiança em Deus em meio à angústia, em meio às aflições, em meio à tribulação? E essa palavra tribulação é muito interessante. A palavra tribulação, ela vem do latim, é um termo romano chamado tribulum. Tribulum significa a peneira que peneirava o trigo e separava o trigo da palha. É assim que acontece na nossa vida. Diante das dificuldades, diante das adversidades, diante das tribulações, o tribulum de Deus é que nós somos peneirados. E Deus revela quem é trigo de Deus e quem é palha. A Bíblia diz que o trigo será lançado na terra e esse trigo, essa semente de trigo, irá florescer, irá crescer, se multiplicar e vai dar uma colheita abençoada para mim e para você. E para o próprio Deus, para o reino de Deus. Mas se nós formos palha, a Bíblia diz, toda vez que menciona a palha era juntada, era separada do trigo e era lançada no fogo. O fogo é um símbolo do inferno, da condenação eterna, que você pode viver aqui na terra, vivendo uma vida longe de Deus, se apegando às coisas fúteis, às coisas banais, às vaidades dessa vida, a desviar o seu coração de Deus, ou viver uma vida como se Deus não existisse, como se Deus fosse um elemento estranho, um ser distante. Querido, Deus não te fez para ser palha, Deus te criou para ser um trigo de Deus. E como é que nós nos portamos diante da angústia, da dificuldade, com confiança em Deus? O salmista diz: responda-me como quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Primeiro, o salmista está dizendo: responde-me quando clamo. Ou seja, o salmista está orando ao Senhor. O salmista está clamando ao Senhor e esperando de Deus uma resposta. Quantas vezes Deus tem respondido diante das dificuldades que você tem enfrentado? Traga à sua memória agora quantas vezes Deus tem te livrado do mal, da morte, de situações difíceis, derramado sabedoria, graça, entendimento, bênção sobre a tua vida, mesmo você não merecendo, mesmo eu sem merecer, porque nós não merecíamos nada. A Bíblia diz, somos pecadores e por causa do nosso pecado, o salário do nosso pecado seria a morte espiritual, estarmos banidos de Deus para todo sempre, longe da presença de Deus, no inferno, no lugar de condenação, que Deus não preparou para o ser humano, mas sim para Satanás e seus demônios. Só que infelizmente muitos vão para lá, porque não reconhecem, não confiam em Deus, nem na obra vicária de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, por amor à sua vida e por amor a mim, por amor a nós. Jesus morreu na cruz do Calvário e ali, logo em seguida, 3 dias depois, ressuscitou, para através do poder da sua ressurreição, eu e você podemos ter uma nova vida, uma nova história, uma nova perspectiva de vida, uma vida abençoada, uma vida boa, perfeita e agradável que Deus tem para nós. Um Deus que nos responde diante do nosso clamor. A Bíblia diz que o Deus é o Deus da minha justiça, é Deus quem julga a tua vida. Nós não necessitamos nos vingar das pessoas, não é necessário você retalhar quem te fez o mal, pagar o mal com o mal. Pelo contrário, a Bíblia diz em Romanos 12 que nós devemos pagar o mal com o bem. Paulo diz no final desse trecho, no versículo 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando fizerem qualquer coisa contra você, entregue ao Senhor. Se posicione, é claro, não deixe ser ludibriado, enganado, lesado, ou qualquer tipo de defraudação, violação da sua vida, da sua alma, do seu psicológico, da sua estrutura física. Eu não estou dizendo isso para você ser um abobado, um lesado, nada disso. Estou dizendo para você se posicionar em Deus e entender que Deus é o seu juiz. Deus quem recompensa os bons e os maus, quem faz o bem e quem faz o mal. Jesus mesmo disse: toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos.
Toda árvore boa é aquela árvore que se arrepende. Pode até vir a errar ao longo da sua vida, e nós somos pecadores, erramos, somos falhos, mas se arrependem e logo em seguida se alinham com o céu e produzem boas obras, produzem bons frutos, produzem o que a Bíblia chama de atos de justiça, baseados no poder de Deus que opera em nós. Paulo diz isso, é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Tanto o desejo de fazer o bem, quanto realizar o bem através de nós, é Deus quem coloca essa sementinha no nosso coração. E é Deus quem nos capacita pelo poder do Espírito Santo, para que toda a glória não seja nossa. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou religioso, porque eu faço as coisinhas tudo certo, porque eu não matei ninguém, não falei, não fiz isso, não fiz aquilo, que eu vou para o céu. Não, nós vamos para o céu por causa da justiça de Cristo, que foi imputada, colocada em nós, mediante a fé, a confiança que nós temos nele. Lembre-se, a sua justiça é o Senhor. E na angústia, diz o salmista, me tens aliviado. Existe alívio de Deus para o seu coração aflito. Talvez você esteja vivendo uma situação de angústia, de medo, de perturbação, de tormento, de dificuldade, de aflição na sua alma. A Bíblia diz, na angústia me tens aliviado. Existe um alívio do céu para a sua alma. Existe um alívio de Deus para você. Existe até uma figura, um símbolo na Bíblia chamado refrigério, lugar de refrigério. Né? Por exemplo, Êxodo 15 fala que depois do povo passar por aquela situação de águas amargas, num lugar chamado Mara, da Bíblia logo em seguida, Deus os conduz a um lugar onde havia 70 palmeiras. E as palmeiras produziram sombra para o povo de Israel, e a sombra significa lugar de refrigério, lugar de alívio, lugar de águas tranquilas, lugar de pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. É o que Deus tem para ti, querido, alívio para a sua alma. A sua alma não precisa ficar aflita, a sua alma não precisa ficar latejando, a sua alma não precisa ficar toda dilacerada por causa do pecado, do erro. Você pode mudar, você pode ser melhor a cada dia. Deus pode transformar sua vida e o seu coração, sua história, sua família, seu casamento, relacionamento com seus filhos. Existe alívio de Deus para uma alma que está sofrendo, para uma alma que está na angústia. E por último o salmista diz, tem misericórdia de mim, Senhor, e ouve a minha oração. Deus tem misericórdia de você. Misericórdia é uma palavra tremenda, que é a junção de duas palavras, miséria, cardia. Miséria no latim significa miséria, dificuldade, problema, né? Aflição que alguém está vivenciando, passando, uma luta. E cardia significa coração. É quando o nosso coração se sensibiliza com a miséria de alguém, com o problema de alguém, com a aflição de alguém. Por isso a misericórdia é uma coisa tão linda e é um reflexo do caráter de Deus em nós, mediante a operação do Espírito Santo nos nossos corações, na nossa vida interior, naquilo que somos em Deus. Deus teve misericórdia dos seres humanos e por isso enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. A cruz é uma expressão da misericórdia de Deus, de um Deus que acredita em você, num Deus que tem poder para te transformar, num Deus que, diante da nossa miséria, do pecado, da derrota, da ruína, da desobediência, como diz Efésios 2, nós éramos filhos da ira, estávamos condenados ao inferno. Deus, sendo rico em graça e misericórdia, enviou Cristo Jesus e nós fomos vivificados com Ele mediante a fé. Através da nossa fé, Deus aplica de maneira real, palpável, visível a misericórdia de Deus em nós. E através desse meio que é a fé, nós podemos orar com confiança diante do Senhor. E Deus irá ouvir a nossa oração. Traga à memória agora quantas orações você fez e Deus ouviu. É claro que não é toda oração que nós fazemos que Deus vai ouvir. Porque infelizmente, né, a Bíblia diz que às vezes nós não somos sábios, nós somos imprudentes, nós oramos de maneira equivocada, muitas vezes oramos pedindo o marido da fulana que é casado. Deus não vai atender um pedido desse. Ou seja, dar o marido de alguém para você, sendo que aquela pessoa é casada com uma outra pessoa. Deus nunca atende um pedido que é contrário à sua própria palavra. Deus não escuta toda a oração dos seres humanos. Deus só escuta as orações com motivações puras, com motivações corretas, orações que estejam alinhadas com o céu, com a palavra de Deus e com o centro da vontade de Deus.
Agora, se você estiver em Deus, a tua vida vai estar exalando da palavra de Deus. Como diz Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações. E a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o seu coração está cheio de Deus, a tua boca vai falar de Deus. Quando o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, você vai orar de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia aqui diz, Deus ouvirá a sua oração. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que existem nessa terra. Deus segurou reinos e impérios através da oração. Deus moveu céus e terra. Deus moveu o sobrenatural quando aquilo for impossível para você ou impossível para alguém. A mão de Deus é estendida sobre a terra e Deus age e interage diante da história dos seres humanos através de uma oração correta, alinhado com o coração de Deus e de acordo com a palavra de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um justo não significa que a pessoa é perfeita, que não erra, que não peca, não. É de alguém que foi justificado mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É de alguém que colocou a sua confiança em Deus em meio à angústia, em meio à dificuldade, em meio à tribulação. Lembre-se disso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração em Deus, de acordo com o coração de Deus, é poderosa. A oração é uma das armas mais poderosas que existe no universo. Como também o amor é uma das armas mais poderosas desse mundo. A oração é uma poderosa arma que Deus entrega nas nossas mãos. Alinhe o seu coração com Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Busca a Deus como nunca antes na história da tua vida. E eu quero te fazer um convite, venha nos conhecer. Como eu já falei, meu nome é pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, sou pastor de casais da Igreja Batista Betel de Umuarama, na Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Assista os nossos cultos através da internet, www.betelonline.com.br. Nós também temos uma rádio web, onde você pode ouvir excelentes louvores, palavras abençoadas para o seu coração. E nós também temos um YouTube, um canal no YouTube muito assistido, com mais de 1000 e poucos vídeos para abençoar o teu coração. Nosso YouTube é youtube.com/prgiovanni. youtube.com/prgiovanni. Nós vamos estar colocando essa tarde. Vem assistir, vem ouvir a palavra de Deus. Que a palavra habite ricamente no seu coração. E que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, a tua família, o trabalho das tuas mãos. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você. E que milagres de Deus aconteçam na sua vida através do poder da oração. Confie em Deus, mesmo diante da angústia. Existe alívio de Deus, descanso de Deus para a alma daqueles que estão aflitos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.